Há dias em que o peso do mundo parece pousar sobre o seu peito antes mesmo de você abrir os olhos. Você acorda e, antes de dizer bom dia, sua mente já começa a listar tudo o que está errado. O dinheiro que não sobra, as contas que não param, a saúde que preocupa, a família que desafia, o futuro que parece incerto. Antes mesmo de você pronunciar uma oração, seu coração já está apertado. Seu fôlego já parece curto e a ansiedade já escolheu seu lugar à mesa. Mas e se hoje fosse diferente? E se, em vez de deixar a preocupação ser a primeira voz do seu dia, você escolhesse colocar o louvor nos seus lábios? Essa escolha pode parecer simples, até pequena, mas ela é poderosa. O louvor muda a direção dos seus pensamentos. Ele levanta seus olhos do tamanho dos seus problemas e os direciona para a grandeza de Deus. O louvor não finge que o problema não existe. Ele não ignora a dor, não descarta a dificuldade, não minimiza o que você está sentindo. Mas o louvor coloca Deus no lugar que lhe pertence, acima de tudo o que te aflige. Quando você louva, você está dizendo: Senhor, Tu ainda estás no trono, e eu ainda sou teu. Davi fez isso nos Salmos. Ele não esperou os dias fáceis para adorar. Ele louvou a Deus no deserto, no exílio, quando era perseguido, quando estava exausto. Ele louvava lembrando quem Deus é e o que Deus já havia feito. E é por isso que os Salmos parecem tão reais, tão vivos, tão próximos da nossa história. Porque Davi não escondeu sua dor, mas também não escondeu sua fé. Quando você louva, você está contando essa mesma história com a sua própria vida. Você está dizendo: Deus foi fiel antes, e Ele será fiel de novo. Mesmo que sua situação ainda não tenha mudado, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado, mesmo que você ainda esteja no meio da tempestade, o louvor ajuda o seu coração a voltar para o lugar da confiança. E essa é uma das maiores batalhas da vida cristã. Confiar quando você não consegue ver. O Salmo 40, versículos 8 ao 10 diz: Senhor meu Deus, é do meu agrado fazer a Tua vontade. A Tua lei está dentro do meu coração. Proclamei a Tua justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios. Tu sabes, Senhor. Não escondi no meu coração a Tua justiça. Falei da Tua fidelidade e da Tua salvação. Esse trecho nos mostra como o louvor verdadeiro funciona. Ele começa dentro, no coração, e depois sai pela boca. Davi diz que quer fazer a vontade de Deus. Isso significa que o louvor não é só palavra, é também obediência. Quando você escolhe o que é certo mesmo quando é difícil, você está honrando a Deus de uma forma profunda. Às vezes, o maior louvor que você pode oferecer não é uma música ou uma oração bonita. É escolher o perdão quando você tinha todo o direito de guardar mágoa. É escolher a honestidade quando a mentira seria mais fácil. É escolher a paciência quando a raiva já estava na ponta da língua. É escolher orar quando o desespero queria gritar mais alto. Quando você obedece a Deus num momento difícil, a sua vida inteira se torna adoração. Davi também diz que a lei de Deus estava dentro do seu coração. E o que você carrega dentro do coração vai acabar saindo pela boca. Se o seu coração está cheio de medo, suas palavras vão soar como medo. Mas se o seu coração está cheio da palavra de Deus, suas palavras vão começar a soar como fé. Por isso, passar tempo na palavra importa tanto. Ela molda quem você é por dentro. E o que você é por dentro transforma o que você faz por fora. Tem um detalhe muito importante no Salmo 40 que não podemos deixar passar. Davi não guardou o seu amor por Deus só para si. Ele não ficou em silêncio. Ele diz: Não fechei os meus lábios, falei, proclamei, não escondi. Ele tornou o louvor público, visível, audível. E isso é importante porque muitos crentes acham que o louvor é algo apenas interno, silencioso ou reservado apenas para dentro da igreja. Mas Deus quer que o louvor também seja falado na vida cotidiana. Há uma força especial em dizer em voz alta. Quando você fala sobre a fidelidade de Deus, você está lembrando a sua própria alma do que é verdadeiro.
E você também está criando esperança em quem te ouve. Pense em quantas pessoas ao seu redor estão esperando ouvir um testemunho. Estão esperando alguém dizer: eu também passei por isso, e Deus me sustentou. O seu louvor não é só para você. Ele pode ser o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir. Talvez você esteja num dia em que parece que não tem nada de bom para falar. O dia está pesado, o coração está cansado e as palavras de fé parecem distantes. Mas o louvor te dá palavras quando você se sente vazio. O louvor pode soar assim: Senhor, obrigado por estar comigo. Ou assim: Senhor, obrigado por ter me ajudado tantas vezes antes. Ou ainda: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio no teu coração. Essas palavras importam. Elas conduzem o seu coração em direção a Deus e não para longe dele. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse versículo chama o louvor de sacrifício, e às vezes é mesmo. Pode custar a você o direito de reclamar o dia todo. Pode custar o hábito de focar só no que está errado. Pode custar suas palavras negativas de sempre. Mas esse sacrifício se torna santo quando é oferecido através de Jesus. Deus não está pedindo que você force um sorriso. Ele está te convidando a trazer o seu coração e pronunciar o seu nome com confiança, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Talvez você esteja lendo isso agora e sentindo que não tem forças para louvar. Você está cansado, decepcionado, sobrecarregado. A vida tem pesado de um jeito que às vezes parece difícil até de explicar. E a última coisa que parece natural é abrir a boca e adorar. Mas preciso te dizer algo muito importante. O louvor não é baseado no seu humor. O louvor é baseado na natureza de Deus. E a natureza de Deus não muda. Deus continua sendo bom quando você não está se sentindo bem. Ele continua sendo fiel quando você não consegue ver o caminho. Ele continua sendo poderoso quando você se sente fraco. Ele continua sendo próximo quando o seu dia parece vazio. Mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo, você pode confiar em quem Ele é. E é exatamente por isso que o louvor traz paz. Ele ancora o seu coração no caráter de Deus e não nas circunstâncias da vida. O Salmo 34:1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em todo o tempo. Isso significa de manhã, quando você ainda está tentando acordar. De tarde, quando o cansaço já bateu. De noite, quando os pensamentos pesados tentam roubar o seu sono. Significa louvar quando as portas se abrem e quando você está esperando elas abrirem. Quando você se sente forte e quando você mal consegue se sustentar. O louvor não é só para os dias de vitória. É também para os dias em que você está simplesmente segurando a corda. Uma das formas mais poderosas de praticar o louvor é começar pela lembrança. Você se lembra do que Deus já fez e então você fala sobre isso. Davi fazia isso constantemente. Ele se lembrava das vezes em que Deus o havia socorrido, e isso alimentava o seu louvor no presente. Você também pode fazer isso. Pense nas vezes em que você estava desesperado e Deus abriu um caminho que você não via. Pense nas noites em que você chorou sozinho e Deus te deu um conforto inexplicável. Pense nas temporadas em que você achava que não ia sobreviver e você está aqui até hoje, lendo isso, ainda de pé. Isso não é coincidência. Isso é a mão de Deus na sua vida. O Salmo 103, versículos 1 a 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. O esquecimento gera ingratidão, e a ingratidão abre espaço para o desânimo. Mas a lembrança fortalece. E quanto mais você se lembra da bondade de Deus, mais a sua boca começa a mudar. Você começa a notar bênçãos que antes passavam despercebidas. Você começa a enxergar evidências da graça de Deus em lugares onde antes só via problemas. Então hoje, faça uma decisão. Coloque o louvor nos seus lábios.
Deixe suas palavras honrar a Deus. Deixe a sua boca falar fé e não medo. Deixe o seu dia começar e terminar com gratidão. O nosso Pai merece o seu louvor, e o seu coração será fortalecido enquanto você o adora. Vamos orar juntos agora? Senhor Jesus, Tu sabes como minha mente pode disparar antes mesmo de eu terminar de abrir os olhos. Tu vês como meus pensamentos já acordam contando pressões antes de contar bênçãos. Tu sabes como a preocupação tenta ser a primeira voz do meu dia. Então agora, na Tua presença, eu escolho colocar o louvor nos meus lábios. Mesmo que meus sentimentos ainda não estejam resolvidos, mesmo que a situação ainda não tenha mudado, mesmo que eu ainda esteja no meio do caminho, eu quero que minha primeira resposta seja adoração. Quero que a minha boca se lembre de Ti antes de repetir o medo. Senhor, Tu continuas sendo Deus quando minha mente está sobrecarregada. Tu continuas sendo bom quando meu coração está apertado. Tu continuas sendo fiel quando eu não sei como tudo vai se resolver. Tu continuas sendo próximo quando meu dia parece pesado demais. A Tua palavra me lembra que Tu não mudas. Tiago 1,17 diz que Tu és o Pai das luzes e que em Ti não há sombra de variação. Então hoje, quando a vida parece incerta, eu me agarro ao Teu caráter imutável. Pai, Tu estás acima das minhas finanças, das minhas preocupações com a saúde, dos meus fardos familiares, do meu futuro e de tudo aquilo que eu não consigo controlar. O Salmo 47:8 diz que Tu reinas sobre as nações. O Salmo 115:3 diz que Tu estás nos céus e fazes tudo o que Te apraz. Então, mesmo quando eu me sinto pequeno, Tu não és pequeno. Mesmo quando eu me sinto fraco, Tu não és fraco. Senhor Jesus, obrigado por ensinar a minha alma a voltar para o lugar da confiança. Obrigado pelo exemplo de Davi nos Salmos. Ele se lembrava das Tuas obras e então abria a boca e louvava. Ele não esperou dias perfeitos. Ele Te louvou enquanto era perseguido, incompreendido e exausto. Então hoje, treina o meu coração para louvar assim. Tua palavra diz no Salmo 40, 8-10, que a Tua lei está dentro do coração e que o louvor é falado. Então, Senhor, eu Te peço que aprofundes a Tua palavra dentro de mim, que as Escrituras moldem as minhas reações. Quando o medo surgir, lembra-me das Tuas promessas. Quando a raiva quiser falar mais alto, lembra-me da Tua paciência. Quando a amargura tentar crescer, lembra-me da Tua misericórdia. Lucas 6,45 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, purifica o meu coração, enche o meu coração e depois guia a minha boca. Pai, eu também Te peço que me ajudes a Te adorar com as minhas escolhas, que a minha vida concorde com o meu louvor. Quando eu enfrentar a tentação, me ajuda a escolher o que Te honra. Quando eu quiser reagir no impulso, me ajuda a escolher o autocontrole. Quando eu me sentir ofendido, me ajuda a escolher o perdão. Quando eu me sentir pressionado, me ajuda a escolher a oração. Quando eu me sentir inseguro, me ajuda a escolher a confiança. Que a obediência se torne louvor. Senhor, quebra em mim o hábito da reclamação constante. Às vezes eu nem percebo quando a negatividade se torna o meu normal. Perdoa-me pelas vezes em que falei como se Tu estivesses distante, mesmo tendo prometido estar perto. Mateus 28:20 diz que Jesus está comigo todos os dias. Então, quando eu for tentado a falar só o que está errado, ensina-me a falar o que é verdadeiro. Dá-me palavras que carreguem fé, que levantem o meu próprio espírito e também fortaleçam quem me ouve. Efésios 4:29 diz que as minhas palavras podem edificar os outros e dar graça a quem as ouve. Senhor, faz da minha boca um lugar onde a graça habita. Que o louvor permaneça comigo durante todo o dia. Quando eu estiver ocupado, lembra-me da Tua presença. Quando eu estiver esperando, lembra-me do Teu tempo perfeito. Quando eu estiver cansado, lembra-me da Tua força. Quando pensamentos ansiosos me atacarem, lembra-me de voltar a minha atenção para Ti.
Isaías 26:3 diz que tu guardas em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti. Então, me ajuda a firmar a minha mente em ti através do louvor. Pai, ensina-me a lembrar dos teus benefícios. Lembra-me das portas que tu abriste e da proteção que eu nem percebi que estava recebendo. Lembra-me do consolo que tu me deste quando eu me senti sozinho e das vezes em que tu proveste de formas que eu não consigo explicar. Eu não quero esquecer e me tornar ingrato. Eu quero que a minha memória alimente o meu louvor. Então hoje, Senhor, eu falo louvor de propósito. Como diz o Salmo 34:1, eu quero o teu louvor nos meus lábios, não só nos momentos fáceis, mas em todo o tempo. Que a gratidão conduza a minha manhã, que a adoração guarde a minha tarde, que a confiança feche a minha noite. E quando a preocupação tentar falar primeiro, lembra-me de respondê-la com adoração. Pai, tu mereces toda a honra e todo o louvor. E Senhor Jesus, obrigado por me dar acesso ao Pai através do teu amor e do teu sacrifício. Eu coloco este dia nas tuas mãos. Coloco a minha mente sob a tua paz e a minha boca sob o teu senhorio. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, se ela falou com a sua vida, se você a orou de verdade do fundo da sua alma, digita amém, eu creio, nos comentários agora. Que cada pessoa que orou essa oração hoje receba uma bênção especial do Senhor. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que o nome de Jesus seja glorificado.